Vamos lá, pessoal, voltar aqui para nossa aula. A gente está tratando, lógico que é a aula de direito do trabalho, tá? Estou falando sobre a relação. A gente está falando agora sobre os sujeitos da relação de emprego, certo? Essa aqui é a segunda parte da aula desses sujeitos de relação de emprego. Tudo bem? Aí a gente vai falar agora. A gente primeiro falou do empregado, quais são as características, como é que eu tenho um empregado, né? Como é que ele é feito, como é que ele consegue ser caracterizado, qual é o conceito de empregado. Aí a gente veio para saber a capacidade trabalhista, quando é que eu tenho capacidade para ser um empregado, quando eu sou considerado. Falei do empregado hipersuficiente, que é aquele empregado que é portador do diploma superior e tem um salário mensal igual ou superior a R$ 12.000, que pode discutir os seus assuntos, suas cláusulas, seus direitos trabalhistas diretamente com o seu empregador. E quais são esses direitos que ele pode discutir? Tá no artigo 611-A. São todos aqueles instrumentos dos direitos que um sindicato pode também discuti-los. Então, é a ideia aqui dele ter autonomia para poder discutir os seus trabalhos, certo? Aí a gente vai entrar agora no cargo de confiança, excedente de cargo de confiança, exercentes, desculpa. Eu estou falando aqui daqueles trabalhadores daqueles empregados que exercem um cargo de confiança, aqueles empregados que exercem uma chefia. Então, o que seriam cargos de confiança? A Mauri Mascaro Nascimento, ele vai tentar definir aqui o que seriam cargos de confiança. São aqueles da alta cúpula administrativa da empresa, cujo exercente tem o poder de representá-la, não sendo de confiança os cargos técnicos. Esclarece, porém, que este poder que é atribuído ao empregado que exerce cargo de confiança, evidentemente, não pressupõe a representação geral da empresa, pois, caso assim fosse, estariam excluídos dos contornos do cargo de confiança os chefes de filial ou departamento, gerentes de área, entre outros, o que não ocorre. O que importa é que ao empregado tenha sido conferido pelo empregador poderes específicos de mando, de gestão, agindo o exercente de cargo de confiança como longa-manos do empregador. O exercente de cargo de confiança é o empregado e como tal, é evidente que não tem poderes absolutos na empresa. De poderes desta ordem, apenas o empregador é detentor. Então, aqui, ele está definindo o cargo de confiança como você tendo poder de gestão, poder de mando dentro da empresa, dentro da organização. Você é com um cargo de confiança como longa-manos do empregador, ou seja, você é uma mão, uma extensão da mão do empregador. Você está sendo aqui funcionando, você está exercendo uma situação, um cargo de confiança. Você é como se empregador fosse. É você gerindo aquela empresa, você tendo aquele cargo de confiança dentro daquela empresa, como se empregador estivesse lá dando ordens. Isso é um cargo de confiança. Isso é você ter esse cargo. Você está lá como se tivesse poderes, porque o empregador lhe deu poderes para estar lá, para exercer essa confiança, para ter esse poder de mando dentro da empresa, dentro da organização. Então, eu estou falando de exercer poder de representar o empregador. Você vai ser como dono fosse. Você está cuidando do negócio, você tem esse poder de mando. Isso é um cargo de confiança. E o cargo de confiança é aquele caracterizado pelo especial relevo que se dá ao elemento fiduciário decorrente do contrato de trabalho, tendo em vista que as funções desempenhadas pelo empregado ocupante do cargo são revestidas de atribuições de gestão. Então, eu estou tratando aqui de gestão. Em razão disso, os cargos de confiança implicam necessariamente em um padrão salarial mais elevado. Então, eu estou tratando da confiança porque eu estou dando gestão para esse meu empregado. Ele está sendo um chefe, ele está gerindo o meu negócio, ele está agindo como se dono fosse. Então, por isso que eu dou essa função, esse cargo de confiança, eu incorporo, eu dou esse poder de mando ao meu empregado.
Então, ele está exercendo um cargo de confiança quando eu dou o poder de mando para ele, quando eu dou esse poder de gestão. Aí eu venho com um cargo de confiança que ele não tem definição legal. A lei não diz o que é um cargo de confiança. Ele ficou a cargo da doutrina da jurisprudência, a gente ter e tentar definir o que seria um cargo de confiança. Aí a gente vem para a ideia do legislador, faz uma enumeração não taxativa desses casos, desses cargos, adotando um critério geral e um critério especial relativamente aos empregados bancários para a sua caracterização. Então, eu tenho na lei, eu tenho na CLT aqui exemplos de cargos de confiança. São exemplos. Aqui é um rol não taxativo. O que é rol não taxativo? É que a interpretação daqueles casos, a interpretação desses cargos e dessa função de cargo de confiança pode ser maior do que aqueles que estão descritos na lei. Não é taxativo, não é somente nesses casos, quando eu tiver essas nomenclaturas, essas definições, que eu vou ter um cargo de confiança. Não, é um rol exemplificativo. Eu posso ter muito mais outras funções e outras nomenclaturas para definir um cargo de confiança, porque ele se dá pela ideia de função, de poder de gestão que eu estou dando, conferindo aquele empregado dentro da empresa, dele exercendo sua função, comando, como se empregador fosse. Então, os empregados em geral são considerados cargos de confiança, os gerentes, assim considerados exercentes de cargo de gestão, os diretores e os chefes de departamento ou filial. Então, aqui eu estou trazendo exemplos de quando eu acho, quando eu verifico, quando se tem que cargos de confiança. Então, cargos de confiança a gente pode tirar como exemplo gerentes, diretores, chefes de departamento ou filial. Isso são exemplos de cargos de confiança. Agora, o que determina, o que caracteriza esse cargo de confiança é o quê? É o exercício de poder de gestão. Eles têm poder de mando, eles têm poder de gerenciar o negócio, de fazer o negócio funcionar, de ter gestão naquele negócio, de mando. Caso é poder de mando, poder de direção. E, além disso, o parágrafo único do artigo 62 da CLT, bem dizer que eles possuem o pagamento de uma remuneração diferenciada, ou seja, o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, não pode ser inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então, por eu estar num cargo de confiança, e tem algumas particularidades por conta de você estar no cargo de confiança, você tem um acréscimo de 40% no seu salário, isso como servindo de base do seu salário, né, respectivo salário, 40% desse salário, porque você está exercendo um cargo de confiança. Então, por estar num cargo de confiança, eu recebo 40% a mais do meu salário por essa característica, por ser de confiança. Aí a gente tem essa questão. E a ideia de eu recebo R$ 1.000, estou exercendo um cargo de confiança. Eu vou ter, como agora eu estou passando para ser um cargo de confiança, exercendo uma gestão, sendo diretor de uma empresa, uma organização, eu vou receber agora R$ 1.400. O que são R$ 1.400? R$ 1.400 é referente a R$ 1.000 de salário mais 40% do salário acrescido. Então, eu estou recebendo R$ 1.400 porque eu estou exercendo um cargo de confiança. Então, é aí que está a ideia da remuneração, da crescer 40%. Então, eu tenho duas características para esse cargo de confiança. Além dele ter esse aumento salarial, que esses 40% é salário da mesma forma, eu vou ter receber mais, ele também está exercendo o quê? Poder de gestão. Cargos de confiança são poderes de gestão. Ele está gerindo, ele está indo lá e fazendo a gestão da empresa, ele está gerenciando o negócio, ele está dando ordens, ele está dando direcionamentos naquela organização, daquela empresa, para que ela tome decisões, para que ela seja efetiva. Então, ele tem poder de mando, ele tem poder de gestão. E poder de gestão. O que significa poder de gestão?
vocês estão vendo que cargo de confiança é assim, exercente de cargo de confiança. A gente vai ver de uma definição que é ampla, que aí a gente está vindo agora com definições dentro das definições. Por exemplo, poder de gestão. Para eu ter um cargo de confiança, ele tem que ter poder de gestão. E quem nos fala o que seria esse poder de gestão é a jurisprudência. Nos tribunais, a tendência de exigir que o exercente do cargo de confiança seja praticamente o alter ego do empregador. O que isso significa? Poder de gestão é como se o empregador o fosse. Então, o alter ego é o ego maior, é como se pensar que o dono fosse do negócio. Então, você tem que exercer, você está tendo esse poder de gestão. Você pode mandar, você pode ter justamente esse mando para caracterizar o poder de gestão, para falar. Você pode demitir pessoas, você pode contratar pessoas, você pode aplicar punições. Você tem esse poder de gestão dentro da sua empresa. E gera os seguintes efeitos no contrato de trabalho. Eu vou gerar o que de efeitos no contrato de trabalho? O exercício de cargo de confiança se dá sempre de forma interina, ou seja, o empregado pode deixar o exercício da função de confiança sempre que o empregador assim o determinar. Então, não é um caso vitalício, não é uma vez gerente e sempre gerente, não. Cargo de confiança se dá de forma interina, enquanto eu estiver no poder. Então, enquanto eu for o gerente, eu tenho essas características de chefe, de poder mandar, de fazer, tomar decisões. Então, enquanto eu estiver nesse cargo, eu tenho que ter acrescido também os 40%. Aquelas situações, gente, só para constar, quando o empregado está substituindo um gerente que está de férias, esse empregado, naquele período, naquele mês, ele tem que ter até uns 40% em cima do seu salário, porque ele está exercendo o cargo de confiança. E aqui é justamente essa ideia. Confiança dá sempre de forma interina. Então, qualquer momento que ele entrar e sair, pode sair a qualquer momento, não tem a fidelidade. Aí o outro ponto dos efeitos desse exercente de cargo de confiança, desse sujeito da relação de emprego. Ele sendo empregado exercente de cargo de confiança, o empregador pode transferi-lo sem necessidade de anuência expressa, sempre que a transferência decorra de necessidades de serviço. Eu tenho uma demanda em outro local de trabalho, tenho uma demanda em outra cidade. Eu posso transferir esse meu gerente a qualquer momento. Ele precisa de aviso, mas essa cordialidade é mais interna do que a lei exigir algo. A lei fala que ele pode ser transferido a qualquer momento. Então, o empregado exercente cargo de confiança, o empregador pode transferi-lo sem necessidade de anuência expressa. E lógico, gente, se o empregado não quiser ser transferido, não conseguir negociar essa transferência dele, ele pode pedir demissão. Ninguém é obrigado a ficar no lugar que não queira. Então, aqui a ideia é justamente essa. Se você é empregado, está exercendo um cargo de confiança, você pode ser transferido para qualquer lugar, a qualquer momento. Mas sempre, por necessidade de serviço. Então, é porque o serviço naquela outra cidade está precisando, então eu vou lá para prestar aquele serviço em outra localidade. Mas é por necessidade do serviço, tá? Então, e o último efeito o empregado que exerce cargo de confiança, por não estar sujeito a controle de jornada de trabalho, não tem direito a horas extras. Tal fato decorre da natureza das prerrogativas inerentes ao cargo de confiança. Então, cargo de confiança, empregado, não recebe hora extra, não recebe hora 50%. Eu estou sem controle, eu não tenho controle de jornada, não sei quanto tempo de trabalho, não existe esse mínimo, mas aqui ele não tem direito a hora extra. Não significa que você não tem horário de trabalho. Você tem, só que se esse horário passar do normal, você tiver um excedente de horário, você não vai ganhar hora extra. Essa que é a ideia. Você não ganha hora extra. Mas, professor, onde é que compensa isso? Compensa pelos 40% que você ganha mais de salário. Aquele 40% é justamente para ter para esse gerente, para esse gestor, para esse cargo de confiança, ele tá lá com esses benefícios de não ter horário e outras situações. Por isso que não tem direito a hora extra.
Então, quem exerce cargo de confiança não tem direito à hora extra, certo? Aí a gente vem falar dos diretores de sociedade. Os diretores de sociedade, segundo Maurício Godinho Delgado, neste quadro contextual, a ideia de direção tem se afastado cada vez mais da ideia de propriedade e, portanto, da noção de sócio, descolando-se do padrão clássico característico dos primórdios do processo industrial e organizacional do sistema econômico contemporâneo. Surge, assim, o claro interesse em se discutir a incidência ou não sobre os diretores não proprietários das normas próprias à relação de emprego. Então, esses diretores de sociedade, aqui o que está sendo explicado é a ideia da e desassociação do empregado, do diretor dono de empresa. Então, eu estou tratando os diretores de sociedade como empregados, porque eles não são donos, então eles continuam empregados. E você pode formalizar isso através de todo esse procedimento aqui da diretoria de sociedade, que você também vai ver alguns requisitos para eles serem considerados diretores, né? Não diretores, mas porque ele está nessa função, nesse cargo. Então, se ele está nesse cargo, ele vai ser um empregado normal ou ele tem esse caráter societário e não geraria uma relação de emprego, não geraria um emprego nessa situação. Mas não, aqui a gente vai ver que existem diferenças de acordo com o tipo de empresa que você está. Se eu tiver numa sociedade anônima, o vínculo estabelecido entre o diretor e a sociedade anônima vai depender do vínculo que ele tem com a sociedade. O vínculo entre o diretor e a companhia pode ser trabalhista ou societário. Se for emprego, é trabalhista. Se não, se for um vínculo societário, ele não tem uma relação de emprego, então ele não tem os direitos trabalhistas assegurados. E assim, lembre-se, diretores sempre são cargos de confiança, tá? Aqui a gente só está discutindo a ideia de quando esse diretor é um sócio. Ele tem participação, ele é um dos donos da empresa. Então aí você pensa, como os donos podem ser empregados da empresa? Existe essa possibilidade do dono de uma empresa, do dono de uma sociedade anônima ser considerado empregado? Há essa possibilidade. Então, o empregado da empresa que é eleito para exercer o cargo de diretor da sociedade. Eu tenho duas opções. A jurisprudência está me dando duas possibilidades para eu ter essa sociedade, para eu ter esses diretores de sociedade. Quando são? O primeiro caso é quando o empregado da empresa é eleito para exercer o cargo de diretor da sociedade. Então, eu tenho um empregado que já era da empresa e ele foi eleito para ser diretor. Então, segundo a súmula 269 do TST, o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. A ideia é, eu tenho um empregado que foi eleito para ser diretor. Esse empregado que foi eleito para ser diretor, e nesse período, ele está com o seu cargo, o seu contrato o quê? Suspenso. Então, ele não é considerado efetivamente um empregado. Ele é empregado, continua empregado, só que o contrato de trabalho dele está suspenso. O que ele está suspenso? Ele tem vínculo empregatício, só que ele não é considerado, não está trabalhando efetivamente, porque agora ele está desempenhando outra função. Então, nesse período, ele fica suspenso, seu contrato fica suspenso. Aí eu tenho somente se o empregado passar a exercer cargo na mais elevada estrutura administrativa da empresa, é que seu contrato de trabalho ficará suspenso. Então, não é só ele ser eleito para diretor, ele tem que ser eleito para diretor e estar na mais elevada estrutura administrativa. Eu tenho que ter poder de mando para esse diretor. Esse diretor ele tem que ser um dos maiores dentro da organização, para eu poder dizer que esse contrato dele está suspenso. Deve o diretor ter poderes de mando, de gestão, ou seja, ele é um cargo de confiança. Então, de representação, concentrando em sua pessoa decisões importantes do cotidiano e dos destinos da organização empresarial. Então, aqui você verifica o quê? Que eu tenho um empregado que estava foi votado, foi eleito para ser diretor.
esse empregado fica com seu contrato de trabalho suspenso no período que ele for diretor. Enquanto ele está sendo diretor, o seu contrato de trabalho está suspenso. E esse diretor, ele tem que ter poder de mando, ele tem que representar a empresa, ele tem que estar lá exercendo um cargo de gestão. Por isso que eu estou falando que os diretores são cargos de confiança, mas eles vão depender de como ele está inserido nessa sociedade, inserido nessa empresa. E a primeira critério é: o empregado da empresa que é eleito para exercer o cargo de diretor da sociedade, ele fica com o contrato de trabalho suspenso, certo? E aqui a gente tem que pensar sempre, gente. Se eu tenho uma subordinação, se eu tenho os elementos de uma relação de emprego, eu vou conseguir configurar uma relação de emprego. Por isso que salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Porque o que acontece? O diretor, ele vai mandar, ele vai ter poder de gestão. Então, se ele tem poder de gestão, ele não tem a subordinação jurídica aplicada. Ele não tem essa questão de ser subordinado a alguém. Ele é o diretor, então ele é um mandante. É ele que manda na empresa, ele que gerencia a empresa. Então, com isso, eu não tenho quem mande nele, então não tenho subordinação jurídica. Agora, se permanecer a subordinação, se ele for um diretor, e mesmo sendo diretor, ele está tendo essa subordinação ainda bem explícita acontecendo, eu vou ter uma relação de emprego normal e esse contrato de trabalho desse diretor, desse empregado, não está suspenso. Sempre, lembre-se sempre, sempre que eu tenho todos os requisitos de uma relação de emprego configurada, eu tenho uma relação de emprego. Aí eu venho para outra situação, uma possibilidade. A primeira é o empregado da empresa ser eleito. A segunda possibilidade, cargo de diretor é ocupado por alguém contratado externamente e especificamente para exercê-lo. Então eu tenho primeiro aqui não alguém que já estava na minha empresa, que já estava dentro da minha empresa e já era meu empregado. Eu tenho aqui alguém que eu contratei para ser diretor. Então, quando eu contrato alguém para ser diretor, como é que esse vínculo vai ser dessa pessoa comigo, com a minha organização, com a minha empresa? O Goldinho, né, ele tem duas posições sobre essa questão. A primeira opção é a teoria clássica tradicional, que há uma incompatibilidade entre a posição societária assumida pelo diretor de representação da companhia, nos termos do artigo 138, e a posição assumida pelo empregado na estrutura organizacional da empresa de subordinação, nos termos do artigo 3º da CLT. Direção e subordinação são termos necessariamente excludentes entre si. Então, aqui eu tenho incompatibilidade entre o sócio e o diretor. Eu não posso ter o mesmo. E a posição assumida pelo empregado. Então, quando tem esses casos de externo, que ele vem em contrato para isso, há uma incompatibilidade. Então, se há uma incompatibilidade, ele é o quê? Ele fica como se fosse, ele fica como diretor, porque é assim que o cargo dele está fazendo. E eu tenho outra teoria, que é a teoria moderna ou intervencionista. Em razão do disposto 157, parágrafo 1º, a linha D da Lei 6.404 de 76, há contrato de trabalho entre o executivo escolhido ou eleito para exercer a direção e a companhia. Então, há contrato de trabalho entre alguém que estava, o executivo foi escolhido, o diretor que foi contratado para exercer a direção e a companhia. Então, há contratos de trabalho. Agora, referido ao dispositivo legal, que é o 157 dessa lei, afirma que o administrador de companhia aberta é obrigado a revelar às Assembleias Geral Ordinária, a pedido dos acionistas que representem 5% ou mais do capital social, as condições de contrato de trabalho que sejam sido firmadas pela companhia com os diretores e os empregados de alto nível. Aqui são aqueles empregados contratados mesmo e que eu tenho que saber, e ele tem que ter o quê? Participação societária. Referido dispositivo legal afirma que o administrador da companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido dos acionistas que representam 5% ou mais capital social, as condições de trabalho. Então, eu tenho que apresentar para a empresa que esse diretor, como é que ele está vindo com as condições de trabalho dele, para não configurar uma relação de emprego. Eu tenho que falar quais são as atribuições, as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e os empregados do alto nível. Então, eu tenho que dizer como é que esse contrato funciona, o que ele tem,
como é que ele foi feito, desenhado, para eu ter validade em relação a esse contrato, em relação a esse diretor. Então, o que a gente conclui? Ainda que formalizada a eleição e investidura do administrador no cargo de diretor da companhia, nas atas e documentos desta, com estrita observância do direito societário, essa documentação não afastará a sujeição do vínculo ao direito trabalhista, se restar aprovada, perante a Justiça do Trabalho. A presença, basicamente, dos pressupostos legais da subordinação e da não eventualidade. Então, a ideia é sempre, gente, se eu mostrar que esse diretor, ele era subordinado a alguém, e ele trabalhava de maneira habitual, eu vou ter os requisitos da relação de emprego normalmente configurados. E eu posso ter uma relação de emprego e esse diretor vai ganhar todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Eu vou ter 13º, férias, tudo. Todos os direitos trabalhistas eles serão resguardados nesse sentido, certo? Por isso, os diretores da sociedade anônima, nesse caso aqui, como que ele não tem participação, eu tenho que investir esse administrador, esse diretor, de cargo de confiança desse cargo de diretor com isso. Porque se eu não der poder de mando e poder de decisão para ele, eu não consigo ter a descaracterização da subordinação e com isso eu posso ter uma relação de emprego formal, normal, certo? E como está dando 30 minutos aqui de novo, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo, tá? E vou já começar, a gente vai dar prosseguimento de novo nos sujeitos da relação de emprego. Vou só terminar agora aqui a gravação e a gente volta daqui a pouquinho, tudo bem? Qualquer dúvida, gente, só lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou na horário da aula, ou antes ou depois, para a gente conversar, para vocês entenderem. Se tiverem dúvidas, me falem no dia da aula, falem normalmente. Isso, eu espero de vocês isso agora, tá? Até daqui a pouquinho, a gente vai continuar sujeitos à relação em relação a diretores de sociedade.